Boa noite, amados. Boa noite você que está aí pelo Facebook. Nós estamos agora no ar, transmitindo aqui o nosso núcleo avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. O nosso culto de domingo, dia do Senhor, dia de estarmos louvando e engrandecendo ao nosso Deus. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Nilton Nogueira, aqui do núcleo avançado Cristo Vive, aqui em Mangaratiba. Rua Paraty 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Núcleo avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio aqui na Costa Verde. Venha estar conosco, venha nos fazer uma visita. Se você quiser entrar em contato comigo, meu telefone é o 21 98484 3969. Esse telefone também é o WhatsApp. Se você quiser ser um colaborador com o nosso ministério, entre em contato comigo que eu vou estar te orientando como você assim pode fazer. Será um prazer, temos muitos desafios pela frente, mas temos a certeza que o Senhor já tem suprido todas as nossas necessidades e esses desafios todos já foram vencidos para a honra e glória do Senhor. Hoje nós vamos estar com a nossa mensagem com o tema impurezas doutrinárias. Então eu quero que você grave esse tema e que você abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 17, versículo 18, tema da nossa mensagem, impurezas doutrinárias. Gênesis 26, versículo 17 e versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por poder estar na tua casa, por poder agora estarmos aquietando o nosso coração para ouvir o assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado sabedoria para estarmos vencendo todas essas batalhas que o mundo tem nos apresentado. Sabemos que estamos vivendo agora um grande avivamento, já no segundo mês do ano de 2022, o ano do grande avivamento. E já temos a certeza de que esse grande avivamento já está acontecendo e que somos uma geração que nunca houve e que nunca haverá. Nós te agradecemos já, Pai, por tudo, em nome de Jesus. E todos digam amém, amém. E amém. Eu hoje, pela manhã, quando eu estava estudando essa palavra, eu me lembrei de algo interessante. Eu botei aqui logo no primeiro lugar, para mim não esquecer, porque aqui fala que Isaque, ele tornou a abrir os poços, voltou a abrir os poços que haviam sido entulhados após a morte de Abraão, Então, na verdade, ele cavou novo poço, porque entulhou, teve que cavar. E eu me lembrei, quando eu tinha 18 anos, por aí, eu fui ajudar a limpar um poço. Então o poço já estava pronto, aquelas manilhas grandes, só que a água estava baixa, porque estava muito sujo, estava assoreando já o poço, e aí nós fomos limpar o poço. Vamos ajudar. E aí eu fui e desci na corda. Aquele poço deveria ter uns 5 metros de profundidade, 4 para 5 metros de profundidade. E aí eu desci na corda, ainda dava para passar tranquilo na manilha, era magrinho. Aí cheguei lá embaixo, estava com aquela euforia da idade, servindo também, então estava com um físico bombando. E ali limpei o poço, mas a gente limpei na farra dos 18 anos. Nunca imaginei que um dia isso me viria à cabeça e eu me lembraria de algo. E que serve para a nossa mensagem. Porque o que aconteceu? Esse poço estava ficando seco.
a bomba já tinha hora para ser ligada, porque não estava chegando água com facilidade. E nós começamos a limpar o poço. Eu limpava, assim, as voltas, jogava aquela lama, aquelas pedras que iam saindo dentro do balde, a pessoa que estava lá em cima puxava, e assim foi. Só que, à medida que eu fui limpando, o que aconteceu? A água começou a brotar, até com mais vigor, porque estava limpando ali as minas, não era uma só não, eram várias minas que tinham em volta do poço. Mas também começou a cair o barranco. À medida que eu limpava, alguns pouquinhos do lado caía. Então já tinha, além de ter que limpar o que já estava lá embaixo, o que caiu também. Concluindo, conseguimos limpar o poço voltou a dar água, era uma água muito boa, uma água cristalina. E conseguimos limpar esse poço. E o que eu hoje, lembrando disso, dentro da mensagem, olha que coisa boa, se você limpa, você sempre vai produzir algo melhor, né? Aquela água, à medida que foi limpando, aquela água foi voltando, só que também tinha o barranco caindo, e para atrapalhar um pouquinho. Sempre vai ter alguma coisinha para atrapalhar, né? Mas foi bom aquilo, são coisas que a gente não entende, né? Já se vão, estou com 64, 40 anos para lá, e essa lembrança me veio à cabeça daquela limpeza daquele poço, né? E aqui nós vemos o que? Isaac fazendo exatamente isso. Ele sai, agora vai para o vale de Gerar, e ali ele vai limpar os poços que tinham sido assoreados, né? Foram entulhados pelos filisteus quando Abraão morreu. Então, o que acontece, amados? Jesus, quando fundou a sua igreja, ele fundou com a intenção de sermos aqui na terra um só corpo. O seu corpo. Entendeu? A igreja é o corpo de Cristo. Ele é colocado como único. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas, com o passar dos anos, aquela que deveria ser o corpo de Cristo, única, que deveria ser o corpo de Cristo, passou a ser uma instituição dividida com milhares de vertentes, cheias de filosofias humanas e interesses que estão muito longe de ser o de Cristo. Agora à tarde eu estava sentado aqui fora, estava vendo um vídeo, e a pessoa, o pastor lá que estava passando aquele vídeo, falava assim: qual a diferença daqui, que era uma igreja, para aqui, que era um culto afro? E aí, diferença nenhuma. Todo mundo virou peão, tanto de um lado quanto do outro. Se você só trocasse as pessoas de lado, aí depois ele mostrou uma outra com todos os ritos de uma outra religião, que não é uma religião, é uma seita. Então, são interesses que vão surgindo. E aí chega ao ápice de muitas negarem a soberania do Senhor e a sua capacidade de salvar o homem. Algumas dizem, não, Jesus foi apenas mais um no meio da multidão. Não é assim, criando dúvidas. Aí nós vimos aqui também que Isaac, ele chegou e colocou o nome dos poços. Esses poços já tinham um nome e ele manteve o nome. Então o nome era Ezeque, e eu gosto de entender esses nomes, e significa contenda, pois grande foi
a intriga dos pastores de Gerar para com os pastores de Isaac. Isso já tinha acontecido. Ele coloca o mesmo nome que seu pai Abraão tinha dado, e isso já tinha acontecido também lá com Abraão. Eles lutavam pelo poço que rendia muita água. Então, um dos poços tem esse nome. E o segundo poço, ele chamou de Sitna, também, mesmo nome, que significa inimizade. E recebeu esse nome após muita luta travada entre eles aqui. Agora, a igreja, ela tem a função de ser um só corpo. Agora começa a entrar as filosofias. E por que se divide? Por que agora existem várias divisões? Porque antes eram conhecidos como do caminho, e só mais à frente foram chamados de cristãos, mas eram todos. E aí tem um concílio, chamado Concílio de Éfeso, que acontece no ano 431 da era cristã. E esse concílio, a partir desse concílio, surgem as ramificações das igrejas. E existem 3 ramificações. Existe o catolicismo romano, existe a ortodoxia oriental e existe, a partir de 1525, o protestantismo, que começa lá com Martinho Lutero. Então, hoje, nós temos 33.000 ramificações de cristianismo. 33.000. Quando, na verdade, até o ano de 431, éramos um só povo. Todas derivam da onde? De um mesmo livro, chamado Bíblia. Todas vêm, se você levar, não, mas todas vêm do mesmo livro. Não, por causa do ruído. Todas vêm do mesmo livro chamado Bíblia. Mas aí surgiram milhares e milhares de denominações, cada uma com um pensamento, cada uma com uma doutrina diferente. E como pode todos virem de um mesmo livro, Bíblia, e cada uma com um pensamento, cada uma com uma doutrina diferente? Pensamento de homens. Pensamento de homens. Quando na verdade a palavra de Deus diz o quê? Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus, ele salva, ele cura e ele liberta. Então é o nome de Jesus. Mas aí, não, mas eu tenho que colocar um toquezinho meu. Aí hoje, a canetinha vai funcionar. E aí começam as invenções. Cada um quer fazer do seu jeito. E agora já tem Bíblia para tudo quanto é lado, né? Já tem Bíblia para todo mundo. Todo mundo. Então, o que acontece? Pensamentos de homens. Pensamentos que simplesmente vieram para deturpar. E aí você tem hoje o culto que apaga tudo, tem o culto do pet, tem o culto da camisinha, tem o culto do oculto, tem culto para tudo. Culto do beijo do amasso, casa de Deus. Culto do beijo do amasso. Da casa de Deus. Misericórdia. E aí? Culto que o camarada para e roda, e quando eu vejo rodando eu fico pensando, será que puxaram a fieira, né? No meu tempo era assim, você pegava a fieira, rodava no peão, aí puxava. Outro dia até chegou um peão aqui em casa, mas eu não consegui fazer ele rodar, né? Lembrei dos velhos tempos. Daqui a pouco você vai ter o culto da bola de gude, o culto do pique-bandeira, porque do jeito que está indo, são culto do Rapunzel. E
por aí afora. Tem culto para tudo, só não tem culto para dizer que Jesus é o único caminho. Que Ele salva, que Ele cura e que Ele liberta. Que é Ele que faz milagre. Que é Ele que levanta o enfermo. Para isso não tem. Você tem culto aí que é 1h e tal, só de música. 5 minutos, chama o pregador e ele fala em 5 minutos, eu não tenho como pregar, e vai embora e acabou. Todos os cristãos têm em seu coração um anseio pelo avivamento. Todo cristão, todo aquele que verdadeiramente professa a palavra do Senhor, tem no seu coração um anseio pelo avivamento. E esse tipo de pessoa, esse cristão, ele se sente incomodado com a confusão de doutrinas que se tornou a igreja atual. Você sai de uma igreja que batiza, vai para uma outra igreja, você tem que batizar. Vai para outra, você tem que batizar. Quando na verdade a palavra de Deus fala que é um único batismo. Nós fomos batizados em Cristo. Amém. Acabou. É um único batismo. Misturam filosofias. E essas filosofias causam divisões. E essas divisões acabam impedindo a igreja de se manifestar como um corpo unido de Cristo. Sabe por causa de quê? Porque começa as pessoas a dizer, mas desse jeito eu não vou mais. Eu nem vou, olha. E olha, está me fugindo a palavra. Igualam todos no mesmo nível. Não importa, a pessoa pode passar aqui e ver todo mundo sentado, ouvindo a palavra. Mas se ela já viu algo acontecendo, ela não se preocupa em entrar e dizer, não, eu quero ver o que eles falam. Eu quero ver como é o culto dessa igreja. E daqui a pouco vai começar o roda-roda. Daqui a pouco vai começar isso, daqui a pouco vai começar aquilo. Aí inventam o culto do tijolo, o culto da areia, o culto da pedra. Inventam coisas que não tem nada a ver, filosofias humanas que levam a nada e a lugar nenhum. E em lugar nenhum você vai fazer nada. Então o que acontece? Esquecem, impedem com isso da igreja fazer o seu verdadeiro papel, que é orar pelo enfermo, que é expulsar, que é curar, que é libertar. Quer dizer, olha, Jesus morreu na cruz por você. Não foi a pedra, não foi a fita. Recebi um agora que eu fiquei de boca aberta, eu ia até trazer, esqueci. O ar abençoado, o ar profético. O ar profético. R$500. Como diz a juventude. Olá? Ele sopra a bola, o pastor sopra a bola, se é que podemos chamá-lo assim, a pastora também sopra a bola, amarra, você leva aquela bola com aquela unção que ele encheu, com aquele ar profético, R$500, você solta na sua casa. Sua vida vai mudar. Você vai ser curado, você vai se tornar próspero. E Jesus está onde? Outro culto que apareceu, que vimos hoje também, culto da água. O cidadão bota água na boca, quase que vai o culto do mosquito. Na boca dos outros. Não é na boca do... Entendeu? Encher aqui, ó, de água, culto da água. Vem cá, Clarinha, que eu vou ungir você aí.
cidadão. Aí, a pessoa vê isso, ela nivela todo mundo pelo mesmo tamanho, tudo igual. É tudo. Antigamente, há muitos anos, você fala, eu sou pastor, dá uma credibilidade. Agora, eu sou pastor, peraí, eu tenho que passar o SPC, o SPJ, tudo que é S tem que passar. Vou deixar o nome na Polícia Federal, na Polícia Civil, nos cartórios. Então, amados, o que acontece? Aquela igreja que tem que ser um corpo unido, ela agora não é unida, ela é dividida, ela se enfraquece por causa dos testemunhos, se enfraquece por causa dos exemplos que começamos a ver. Quando, na verdade, a palavra de Deus fala que nós somos um só corpo. Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6 diz assim, o apóstolo Paulo falando da igreja de Éfeso: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas com tantas vertentes, tantas denominações, nós só podemos entender que alguns estão cavando cisternas rotas, cisternas que não retêm água. Misericórdia, Senhor, verdade. Sabe? Porque a pessoa que está num lugar desse, na hora que vem os embates, ela fraqueja e sai. Agora, com esse negócio de pandemia, muita gente não voltou para as igrejas e muita gente não vai voltar. Agora não, vou ficar em casa. Vou ficar em casa, não vou nada. Porque falaram tantas coisas da pandemia, que não sei o que, eu vou ficar em casa. Então, estão cavando cisternas rotas. Já vimos, vivenciamos, eu vivenciei, pastor Ana vivenciou o pastor vendendo igreja igual fazenda, com porteira fechada. Um absurdo isso. Não, como é que foi a história? Não, eu comprei a igreja com todo mundo dentro. Está tudo certo. Ué, nós agora não temos mais a marca de Cristo, não? Agora a gente tem a marca do gado? Então, Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Jeremias capítulo 2, versículo 12 e 13. Eu, quando soube disso, já tem muitos anos, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus do céu. Enfim, 2, 12 e 13 diz assim: espantai-vos vós disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. As pessoas deixam o Senhor, que é o manancial de águas vivas, e vão para isso. E eu fico assim, sabe? Porque o profeta já tinha dito, né? Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, mas também, por outro lado, as pessoas estão com as escamas nos olhos e não estão preocupadas em aprender.
Ah, não, eu não vou para lá não, aquele núcleo, eles até ensinam a palavra, mas, sabe, não tem aqueles movimentos. Eles ficam na Bíblia para um lado, para o outro, e falam, e tudo para eles é na Bíblia, tudo é na Bíblia, é tudo Bíblia. Mas se a Bíblia diz, eu creio, acabou. Não, mas ali não, ali tem unção. Que unção? Do roda-roda? Do gira-gira? Da água na boca? Do pet? Que isso? Então o quê? Cavando cisternas rotas. O versículo 13 diz assim, ó, o povo deixou o Senhor e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. Todos que deixam o Senhor serão envergonhados. Não tenha dúvida disso. Não duvide disso. Jeremias 17, versículo 13. Dá um pouquinho aí à frente. Diz assim. Jeremias capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam, serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Olha que a palavra, não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. É a palavra que está dizendo. E ela começa com uma bela expressão, ó Senhor, esperança de Israel. Então não é qualquer um. Esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Como vamos ter um avivamento se ficarmos cavando cisternas rotas? Cisternas que não retêm água. Como vamos ter um avivamento? Andando de um lado para o outro, inventando doutrinas. Me lembro que estávamos em Seropédica e um dia chegou lá um cidadão e falou para mim, pastor, por que o senhor não faz umas campanhas? Não está em época de eleição não. Não está em época de eleição não, meu filho. O outro vivia me recriminando porque eu falava de predestinação. Um dia fui entregar lá um convite para a festa de aniversário lá da igreja e ele estava jogando as roupas pela janela. Uma briga ferrenha dentro de casa. Aí passado algum tempo, quando me viu, baixou a cabeça. E aí, meu irmão? Não tem nada a ver com a vida de ninguém. Estão cavando cisternas rotas. Não tem firmeza na palavra. Ficam inventando moda, inventando campanha, inventando isso, inventando aquilo, para poder atrair. Não, assim nós enchemos a igreja. Não, assim vocês incham a igreja. Porque vai chegar uma hora que vai desinchar. Vai chegar uma hora que vai desinchar. E aí fica desesperado, sabe? Eu não sei por que isso está acontecendo. Falta de sabedoria, falta de conhecimento da palavra. Falta de conhecimento. Doutrinas que só levam o homem a não exercitar a fé que o Senhor já deu. São doutrinas que levam o homem a não exercitar a fé. Sabe por causa de quê? Aí dizem assim, não, mas nós fazemos isso para movimentar a fé. A fé é um dom. Efésios 2,8 fala sobre isso. A fé é um dom.
Você não precisa estar inventando rosa, está inventando isso, inventando aquilo. Você não precisa disso. Sal, água do Rio Jordão. Olha, eu já vi tanta campanha de água do Rio Jordão que eu acho que o Rio Jordão já até secou. De tanta água que já tiraram de lá. Tanta água. Então, é preciso que você entenda que você faz parte de uma geração profética. Uma geração que vai trazer o avivamento mundial. Você faz parte de uma geração que vai trazer o avivamento mundial. Você faz parte de uma geração que nunca existiu e nunca vai haver. E como é que eu devo fazer isso, pastor? Trabalhar. Trabalhar. Trabalhar para o avivamento. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, versículo 10 é autoridade. O Senhor está te chamando para trabalhar, mas Ele está te dizendo aqui, ó, no versículo 10: te constituo sobre as nações. Ah, pastor, nações, então eu vou... Não, nações, o vizinho do lado, o colega do trabalho, o amiguinho da escola. Você tem autoridade dada pelo Senhor? Para quê? Para arrancar e derribar. Arrancar o quê? Arrancar as escamas dos olhos. Derrubar os postes ídolos que constituem a vida de muitos, né? Para destruir e arruinares, e também para edificares e para plantares. Edificar novas vidas, plantar novas vidas. As pessoas precisam conhecer a verdade. A autoridade dada pelo Senhor. É impossível você vencer uma batalha na defensiva. Não, pastor, tá bom, eu fico aqui só, eu sou intercessor. Eu fico aqui só. Tá só. É impossível você vencer uma batalha na defensiva. Você pode até em certo momento ficar na defensiva, mas vai chegar a hora que você tem que ir para o ataque. Você pode até recuar para pegar fôlego, mas vai chegar a hora que você vai ter que avançar, você vai ter que ir para o ataque. Você vai ter que botar para frente tudo que você conhece. Então, é impossível você vencer uma batalha da defensiva, você tem que atacar. Em tempo de avivamento, você está sendo chamado para guerrear. Você está sendo chamado para guerrear e vencer. Nunca esqueça que você faz parte de uma única geração que nunca houve e que nunca haverá. Está lá em Joel 2:2. Agora eu quero te dizer uma coisa. Entenda também o seguinte: vão tentar te parar. Vão tentar entulhar o poço que você está cavando.
Vão tentar te frear. E você precisa estar estruturado, porque numa dessa se você não tiver estruturado, se você não firmou o teu alicerce na rocha, mas se você firmou com palha, com ferro. Lembra a história dos 3 porquinhos? O último porquinho se deu bem. Por quê? Porque ele fez a casa dele boa, resistente. Então, amados, nós precisamos, não estou chamando ninguém de porco aqui não, tá? Estou só dando um exemplo. Então, nós precisamos entender isso. É de vital importância que o Espírito Santo flua na igreja para que esta possa se reorientar. E a igreja quem é? A igreja somos? A igreja somos? Nós. Não. É de vital importância. Isso aqui daqui a pouco a gente vai embora, vai fechar. E vai ser uma sala. Um templo aqui que nós chegamos aqui toda terça, quinta e domingo para estudar a palavra, para cultuar o nome do Senhor. Mas a igreja somos nós. Então é de vital importância que o Espírito Santo flua. Mas, pastor, onde está o Espírito Santo? Está em mim, está em você, ele habita em nós. Quando nós confessamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, ele passou a morar em nós, habitar em nós. Nós não ficamos, cheguei na igreja hoje, Senhor, eu te confesso, e aí ficamos vazios. Então, muita gente pensa assim, e agora eu tenho que lutar, suar, subir o monte, descer o monte, para poder, buscando o batismo com o Espírito Santo. Não. Quando você confessa a Cristo como o teu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo agora habita em você. Amém. Aí você vai começar um processo de transformação. Mas é o Espírito Santo em você. Então, amados, preste atenção. É de vital importância que você deixe o Espírito fluir. Pastor, o que é isso? Sabe o que é isso? Muitas das vezes o Espírito Santo está em você, está falando contigo, está te chamando na conversa, está dizendo para você, olha, desculpe o termo, toma vergonha na cara. Se levanta porque eu quero fazer. Olha, você não tem noção. Coisas grandes e firmes na tua vida. Mas, não. Isso é uma voz. É uma voz que eu estou ouvindo. Claro, você não é surdo. Mas só que essa voz que você está ouvindo não está querendo falar para você, sabe o quê? Eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu quero começar a fazer Tem gente que tem medo de transformação. O que vão falar de mim? Eu não quero saber o que vão falar de mim. Eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. É isso que eu quero saber. É através do avivamento que voltamos ao primeiro amor. É através do avivamento que voltamos à comunhão intensa com o Senhor. Uma reconstrução de vínculos espirituais para a construção e edificação do corpo de Cristo. É através desse avivamento. Sabe? Porque no passado tempo, você poxa, quando eu comecei eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso, eu fazia isso. E hoje? Hoje eu não faço mais nada disso. E tem gente que acha bonito. E o pior é que esses que acham bonito, muitos dizem assim para aqueles que estão começando, né, no pique, né? Já fui assim. Mas quando você chegar na minha idade, eu espero que se falar isso para algum de vocês, você diga assim, eu te repreendo, em nome de Jesus. Quando chegar na sua idade, eu vou olhar e vou dizer, me dá um monte. Porque é esse aí que eu vou encarar. Sabe? Então, amados,
é necessário que isso aconteça. É tempo de abrir poços. Se você depois for lá, dar uma pesquisada lá no versículo de Gênesis 26, do versículo 12 ao versículo 19, você vai ver Isaac ali limpando. Ele ainda abriu mais 2 poços. No versículo 32, ele abriu o poço de Seba. E daí surgiu o nome Berseba, que significa poço dos 7 ou poço do juramento. E depois ele abriu mais um outro poço, lá no versículo 22, que é o Rehobote, que quer dizer prosperidade. Então, não desista, não desista. Ainda que tentem te tirar do caminho, dizendo não vai dar, não desista. Se não tiver que dar, você vai ver que não deu, mas você foi, sabe? Porque tem gente que desiste no meio do caminho e aí depois fica assim, mas se eu tivesse feito, e às vezes já é tarde, passados. Vai em frente. Vai em frente. Toma pique e vai em frente. João capítulo 7, versículo 38 e 39. Tem gente que fica assim, eu queria tanto estudar, mas se você não der o primeiro passo, não vai. Aí o outro está na escola e fala assim, eu não aguento mais, aí sai. Aí quando chega lá na frente, aí, poxa, se eu tivesse estudado. João capítulo 7, 38 e 39 diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber, os que nele crescem. Quantos creem no Senhor, digam amém? Amém. Então você recebeu o Espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, aí olha aqui, aí é difícil, sei lá, é difícil. Vamos botar a massa cinzenta para funcionar, né? Jesus não havia sido glorificado e ele disse, olha, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o versículo 39 diz o quê? Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Ele foi glorificado automaticamente. Aqueles que o confessam como seu único e suficiente Salvador recebem o Espírito. Se você tem o Espírito de Deus, do teu interior vai fluir rio de água viva. E por que não está fluindo? Tem algo aí que precisa ser movimentado. Tem algo que precisa ser repensado. Por que não está fluindo? Se a palavra do Senhor diz isso, que do teu interior fluirão rios de água viva. As doutrinas da graça de Deus têm nos protegido desses entulhos enganosos. Eu tenho certeza disso. Eu acho que nenhum de nós aqui conseguiria beber água do jeito que eu falei. A gente ia ficar com sede. Eu acho que você não ia conseguir ficar rodando. Ia sair de lá com labirintite, tontite, tudo de it, ia cair no chão. Então, ela nos edifica. É por isso, amados, que quando a gente vai em algum lugar, sabe, dá um negócio. Você fica meio incomodado, né? Você fica meio incomodado porque, sei lá, a palavra não encaixa. Sabe por causa de quê? Porque a palavra da graça, ela nos edifica, ela nos faz entender a nossa verdadeira identidade espiritual.
você já olha e fala, não, peraí, eu sou filho de Deus. Mas você não fala assim, eu sou filho de Deus. Você fala, eu sou filho de Deus. Eu sou abençoado. Eu sou mais que vencedor. Né? Eu faço parte de uma geração, né? Então agora só falamos de boca cheia. Fazemos parte de uma geração que nunca houve e nunca vai haver. Amém. Entendeu? Então, a graça ela coloca Jesus como o único e soberano Senhor. A gente entende que Ele morreu na cruz para nos salvar. A gente entende que Ele nos chama com santa vocação. É o nosso Deus abrindo o caminho para uma obra completa do Espírito Santo. Sabe? Porque você confessa, você recebe o Espírito Santo e agora você vai avançar. Agora você vai fazer a obra. Agora você vai testemunhar. Agora você vai dizer para o outro, olha, Jesus Cristo salva, cura e liberta. Você não vai discutir, você vai falar com sabedoria. É por isso que os nossos cultos, a gente vai na Bíblia, vai para um lado, vai para o outro. Pesquisa a palavra, sabe? A doutrina da graça, ela é uma obra perfeita na nossa vida. É uma obra perfeita. Ela nos ensina. Em Gálatas 2:21, fala que nós não anulamos a graça. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Olha o que diz a palavra. Não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se a justiça é pelos sacrifícios da lei, então Cristo morreu em vão. Quando você está vivendo na lei, você está fazendo o quê? Você está anulando a graça de Deus. Então nós precisamos entender isso, sabe? O Senhor ele já nos reconciliou. Colossenses capítulo 1, versículo 20 ao versículo 23, diz assim, 20 ao 23, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentarmos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, a morte de Cristo, ela nos reconciliou através da sua morte, do seu corpo, para nos apresentar perante ele. Tudo já foi feito. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É dessa forma. Através de quê? Do sacrifício do Calvário. Então eu posso fazer o que quero e bem entendo. Então você não conhece a Cristo. Então você ainda não teve aquele encontro com o Senhor. Você está vivendo, né, de qualquer maneira. A moda do oba-oba, vamos embora. Porque se Cristo morreu para que eu seja apresentado santo, irrepreensível e inculpável, se eu não entender dessa forma, eu vou viver aprontando? É porque eu não ouvi. A palavra ela entrou e saiu, entrou no ouvido e saiu no outro. Porque se você parar para pensar, ele morreu, ele deu a vida dele, o seu sangue, por mim, para que eu seja santo, inculpável e irrepreensível. E eu estou aí aprontando,
peraí, quem é o errado nessa história? Sou eu. Preciso mudar. Preciso transformar minha vida. Eu preciso. Como é que eu faço, pastor? Se apresenta diante do Senhor e fala: Senhor, aqui, nessa área, eu me sinto deficiente. Eu preciso da tua ajuda. Senhor, não é justo que tu tenha dado a tua vida por mim e eu hoje esteja agindo dessa forma. É assim que tem que ser. Você está vivendo um novo tempo. Você está vivendo um grande avivamento. Eu quero dizer uma coisa para você: não desista. Não desista. Vão dizer para você que está tudo errado. Vão dizer que não é bem assim. Vão falar tanta coisa. Não desista. Não desista. Avance. Avance. E eu nessa noite, eu quero encerrar essa mensagem fazendo um convite para você que está aqui presencial, para você que está de forma online. Eu não sei quando é que você vai estar vendo esse vídeo, que daqui a pouco ele vai estar no YouTube. Eu quero te fazer um convite, que você limpe o teu poço, ou teus poços, né? Dá uma olhada. Qual poço aí da tua vida está entulhado, precisando de uma limpeza, para que você possa avançar, para que você possa, do teu interior, fluir rios de água viva. Sabe? Porque, amados, para fluir rio de água viva, a pessoa tem que olhar e você tem que passar credibilidade. Credibilidade. Porque se você ficar inventando moda, se você ficar fazendo um montão de... Porque sabe o que acontece? Você inventa uma história hoje, daqui a pouco ela passa, né? Eu vou distribuir amanhã caneta ungida. Não vou não, tá? Só estou dando exemplo. X valor. Aí você traz. Aí daqui a, sei lá, um mês, a caneta já foi. Eu tenho que inventar outra. E outra, e outra, e outra, e outra. Sabe? Aonde eu vou me colocar? Na palavra de Deus que Paulo fala: após mim surgirão falsos mestres, com falsas doutrinas, tentando enganar as minhas ovelhas, os possíveis eleitos. Por aí afora, são tantas palavras que nós temos de observação. Então, faça isso que eu te falei nessa noite. Senhor, eis-me aqui. Aquele louvor, né? Senhor, eis-me aqui. Faça isso. Se apresente ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça em mim a tua vontade. Eu sou barro, Senhor, tu és o olheiro. Eu quero, Senhor, beber da tua água. Eu quero comer da tua unção. Faça isso. Esse é o meu convite para você nessa noite. Porque essa é a vontade do Senhor na tua vida. Porque assim diz o Senhor. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Quero desejar a você uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de grandes realizações. Eu quero desejar a você a melhor semana da tua vida. Estenda as tuas mãos em direção ao altar. Louvado seja o nome do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E todos aqueles que creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Boa noite, bom regresso aos seus lares. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus, graça e paz.